Uma ótima manhã de segunda-feira para todos os seguidores do Portal Rede. Hoje é 14 de dezembro, nós estamos no finalzinho do ano e Ponta Grossa vive seu pior momento da pandemia. Junto a isso, a falta de consciência das pessoas agravam esse problema, né? Vídeos encaminhados à redação do Portal Rede e à redação do Jornal da Manhã mostram que o toque de recolher não é respeitado em Ponta Grossa. E vejam vocês, as festinhas não estão acontecendo na periferia, nos bairros mais distantes. Elas acontecem na área central de Ponta Grossa e, segundo os moradores da região, ninguém faz nada, ninguém toma providências. No estúdio comigo, o jornalista Gabriel Sartini. Gabriel, bom dia. Uma situação muito grave aqui em Ponta Grossa, não é mesmo? Bom dia, Mário. Bom dia, seguidor do Portal A Rede. Além de ser grave, é uma situação que gera bastante revolta, principalmente para as pessoas que ainda tentam, na medida do possível, claro, respeitar as medidas de distanciamento, de isolamento, todas as medidas necessárias para evitar a proliferação, a propagação do coronavírus. A gente sabe que causa bastante revolta esse tipo de cena que a gente tem, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, de aglomeração, de pessoas aí sem a menor preocupação com o possível contágio. E isso, como você falou, no centro da cidade, no coração de Ponta Grossa. E a gente percebe que, embora a aglomeração seja clara e o não uso de máscaras e as regras aí de isolamento sendo desrespeitadas, apesar disso acontecer no centro da cidade, não houve qualquer tipo de acionamento de polícia ou de coação a esse tipo de atitude. É uma situação complicada, como eu já falei. Eu vou mostrar então, nós vamos mostrar agora para vocês esse vídeo que está circulando, né? Tem muita repercussão, circula em todas as redes sociais, né? Um vídeo produzido pela moradora ali da Praça da Catedral, na área central de Ponta Grossa, é Praça Marechal Floriano Peixoto. Ela fez um vídeo, divulgou em suas redes sociais, né? Mostrando pessoas sem respeitar o distanciamento, desrespeitando o toque de recolher, bebendo, cantando e muitas dessas pessoas sem máscaras, não é? Então vamos então divulgar agora para vocês, reproduzir o vídeo que a Maria Augusta, não é? Ela publicou sábado por volta das 23 horas em sua página em rede social. E esse tipo de festas, tipos de imagens aí são comuns em Ponta Grossa. Parece que elas se tornaram mais comum a partir de 2 meses atrás, quando houve um afrouxamento aqui da fiscalização em Ponta Grossa. A Praça Marechal Floriano Peixoto é a Praça da Catedral. Essa concentração de pessoas é na frente da Catedral de Ponta Grossa. E vejam vocês alguns detalhes, né? De um lado tem a 5ª Brigada, né, do Comando do Exército aqui em Ponta Grossa. A uma quadra tem o Comando do Corpo de Bombeiro de Ponta Grossa, onde tem a estrutura do CIAT. E também a 3 ou 4 quadras também tem aqui o antigo prédio do Clube Guaíra, onde funciona o Comando da Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Segurança Pública. E pelo que nós vimos ali, apesar desse vídeo estar desde sábado circulando nas redes sociais, até o momento, Gabriel, ninguém se posicionou o que vai fazer e quais medidas vai adotar em relação a essa festa que aconteceu de sábado para domingo na Praça da Catedral. Esse vídeo ele foi gravado no sábado, né, Mário? No sábado à noite. A gente lembra que o governo do estado decretou alguns dias o toque de recolher
entre que proíbe a circulação de pessoas e o funcionamento de serviços não essenciais das 23 horas até as 5 da manhã do dia seguinte. Até um dos comentários nesse vídeo é de uma mulher chamada Bruna que questiona justamente isso, né? Do que adianta a gente ter o toque de recolher, a gente ter toda essa preocupação com as festas nas casas noturnas, sendo que as aglomerações elas acontecem antes, né? Vamos supor aí que essa festa tenha começado às 18 horas e terminado às 23, essa imagem que a gente está vendo agora, que ela tenha terminado às 22h30, né? Isso não anula o fato de que havia uma aglomeração muito grande, muita gente. Óbvio, né? A gente teve que editar o vídeo, borrar um pouco a imagem para não identificar as pessoas, mas principalmente nesse momento aí que passa nessa rua lateral, a gente consegue perceber claramente muita gente sem máscara, sem qualquer tipo de respeito a distanciamento social. E aí é lógico que você tem uma pessoa que está com uma bebida na mão, ela vai oferecer para o colega que está do lado. Então as pessoas, além de não respeitarem o distanciamento, ainda compartilham copos. A gente não sabe se aí tinha a questão dos narguilés, mas que é algo comum também, que é compartilhado, que é um produto que é compartilhado. Então, e já aqui na nossa transmissão, uma das pessoas que comentou aqui logo no começo, o Gerson Duda, ele comentou que ele não necessariamente nesse caso, mas que em outras situações de aglomeração, ele acionou a guarda municipal, mas que não tinha ninguém de plantão. A gente precisa ressaltar aqui que o decreto é uma determinação do governo do estado. Então, a fiscalização ela cabe à vigilância sanitária como parte da Secretaria de Estado da Saúde e cabe também à Polícia Militar, por se tratar de um decreto estadual e não municipal. Então, até o próprio prefeito Marcelo Rangel já falou sobre isso várias vezes nos seus pronunciamentos, durante seu programa, nas suas lives, no seu perfil aí nas redes sociais. Ele comentou que a fiscalização fica a cargo da Polícia Militar por se tratar de um decreto estadual. Mas realmente a gente vê aqui, tem muita gente deixando comentário, a gente não consegue acompanhar todo mundo porque são aqui dezenas de comentários chegando a todo momento, mas a gente percebe que há uma revolta bastante grande das pessoas aqui com esse tipo de cena, né? Enquanto muita gente está se cuidando, muita gente evita ir ao mercado, muita gente aí pensando, né? Como é que a gente vai fazer com as festas de fim de ano? Se restringiram, né? Seguem rigorosamente as determinações das autoridades sanitárias, das autoridades policiais, das autoridades médicas, enfim, mas tem pessoas que são relapsos, né? E o que as pessoas precisam entender, essas pessoas que costumam participar dessas muvucas aí, é que elas voltam para suas casas, ela tem pai, tem mãe, possivelmente idosos, tem avós que moram com elas e fazem parte do grupo de risco, né? O que vai acontecer depois é isso que nós vemos, faltam leitos de UTI ou as UTIs lotadas, né? A capacidade de saúde é limitada, todos nós sabemos disso, né? Ponta Grossa tem esse problema sério, tanto é que na semana passada foram necessárias que novas UTIs fossem abertas aqui no Hospital Regional, mas por causa disso aqui, por causa dessas festas que acontecem em Ponta Grossa. E não dá nem para dizer que é uma festa clandestina, não é, Gabriel? Porque no centro da cidade acontece isso aqui e não tem nenhuma autoridade, não é, que vai e chega e fala, vamos acabar com essa fusarca aqui que vocês estão agravando o problema da pandemia. E é importante a gente deixar uma coisa clara aqui, né, Mário? Esse vídeo foi gravado agora no sábado, mas isso não aconteceu apenas no sábado. É recorrente. Exato, isso já vinha acontecendo antes de sábado e se nenhuma providência for tomada, vai continuar acontecendo. A gente tem vários relatos aí de casas noturnas nas proximidades da universidade, também lá na Rua Balduino Táxi, algumas casas noturnas que são bastante conhecidas aqui em Ponta Grossa e que todas as noites aí, principalmente fim de semana, registram esse mesmo tipo de aglomeração. As pessoas frequentam, já na fila, as pessoas não respeitam distanciamento, não utilizam máscara. Então você imagina, se na fila está assim, imagina dentro desses ambientes, né? Como que numa festa, uma festa de música eletrônica, sertanejo, enfim,
imagina se as pessoas já estão indo para esses lugares sabendo que vai haver aglomeração lá dentro, e a gente imagina que, é claro, ninguém está respeitando, ninguém está preocupado com o uso de máscara. E o que você comentou é importante também, né? Os jovens, a maioria desse pessoal que está nessas aglomerações, a maioria desse pessoal é formado por jovens, né? Então, eles podem não ter medo de eles terem a doença, mas é claro, eles também podem passar isso para os seus pais, para os seus avós e provocar casos graves dentro da própria família. E não só isso, né? Quanto mais gente sendo atendida por Covid nos leitos de UTI, nos leitos clínicos, nas enfermarias, fica mais precário o atendimento a outros casos, a casos de acidentes, pessoas que sofrem acidentes, pessoas que precisam fazer tratamentos de câncer, hemodiálise, enfim. Quando você tem as forças de saúde concentradas para atender o determinado tipo, né, atender esse número crescente de casos de Covid-19, você perde a força em outras frentes. Então, esse tipo de atitude que a gente viu, e a gente está usando esse vídeo do que aconteceu no sábado para exemplificar o que vem acontecendo há muito tempo e os relatos são os mais diversos, ele não prejudica só a população só na questão da Covid, mas também em todos os outros tratamentos de saúde também acabam prejudicados por conta desse tipo de situação que a gente está vendo hoje. Então, sobre o decreto do toque de recolher, das medidas restritivas publicado na semana passada pelo governo do estado, ele teria validade por 15 dias, então entre quarta e quinta-feira termina as restrições, é possível que sejam prorrogadas sim. Já existe uma manifestação do governo do estado, né, da Secretaria de Saúde, para que as pessoas evitem as festas de fim de ano em função do aumento dos casos da Covid em todo o Paraná. Eu vou trazer, então, você que esteve nessa festinha, eu sei que você está nos assistindo, está nos acompanhando agora, eu vou trazer alguns números para você ter ideia da gravidade da situação em Ponta Grossa, não é? Uma matéria do portal A Rede desse domingo diz o seguinte, que em Ponta Grossa, 42% dos casos da Covid estão ativos, né? Vejam os números aqui, ó. Com a atualização nos números da Fundação Municipal de Saúde, a cidade tem mais de são 10.398 casos ativos, sendo 4.423 em isolamento domiciliar, 24 pessoas em leitos de enfermaria, 17 em leitos de UTI, além de 5.748 casos recuperados. Ponta Grossa tem 181 óbitos, um número extremamente alto desde o início da pandemia, Gabriel. 181 pessoas já perderam a vida por conta da Covid-19, ainda tem 5 óbitos sendo investigados e se a gente não vê nenhum tipo de atitude sendo tomada para evitar esse tipo de aglomeração, esse número certamente vai aumentar, porque embora a gente já esteja aí em vias de ter uma vacinação no Brasil, a gente espera que nas próximas semanas seja detalhado o plano de vacinação e que o país de fato comece a organizar e a planejar a vacinação, até toda a população ser imunizada, se ficar protegida contra o coronavírus, isso ainda vai demorar, então a gente precisa entender, precisa ter um pouco de empatia, um pouco de noção de vida em sociedade, de aprender a conviver para a gente não ter esse tipo de cena. Só lembrando aqui, o nosso hospital regional, aqui o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, ele é referência em toda a região para o atendimento de casos de Covid, então os casos mais graves eles são levados para lá. Dos 30 leitos de UTI, no fim da tarde de domingo, 29 estavam ocupados, ou seja, um leito de UTI destinado à Covid ainda estava disponível no fim da tarde de ontem, quando foi divulgada a última atualização, né, os números mais recentes, e dos 44 leitos clínicos no hospital regional, 38 estavam ocupados no fim da tarde e início da noite de domingo. O que vale ressaltar também que tem bastante gente chamando a atenção aqui, Mário, é que essa aglomeração ela aconteceu na Praça da Catedral, a gente está vendo esses vídeos, né, essas pessoas sem máscara, mas tem bastante gente também questionando 2 pontos. Um é a instalação desses parklets, desses decks na Praça da Catedral, como vocês estão vendo nas imagens, e quem passa lá também percebe, e que isso daí estaria, né, provocando aglomeração, porque é um ambiente interessante ali, que as pessoas acabam se reunindo, e estão questionando a validade disso ou não.
E outras pessoas estão questionando também lá a questão do parque ambiental, onde tem um parque de diversões, um parque de diversões que causa bastante aglomeração com crianças, com os pais levando os filhos, e uma carreta também que as pessoas que ficam na fila aí da carreta da alegria, elas acabam não utilizando máscara. Então, o que a gente pede? Você pode frequentar, você pode ficar na fila, mas mantenha o distanciamento, use máscara, higienize as mãos com álcool gel. É um serviço que está aí para você se divertir, para você tentar esquecer um pouco desse momento, mas esquecer ali se divertindo com os cuidados necessários. Então você tem uma fila grande, você tem a fila das pessoas que querem participar dessa carreta, não tem o menor problema, ela foi autorizada, ela pode ser utilizada, mas, por favor, utilizem máscara. Cumpram as regras. Exatamente. Cumpram as medidas de higiene necessárias, né, as medidas de segurança. Mantenham um distanciamento de 1,5 metro para a pessoa que está na frente. Se a pessoa que está atrás de você estiver colada, peça para dar 2 passos para trás. Não custa nada a gente tomar esses cuidados para a gente poder curtir Isso também esses vale para eventos. quem vai em loja, quem vai em supermercado, em Exatamente. estabelecimento comercial, não é Exatamente. São as mesmas medidas que você deve respeitar no supermercado, no comércio da cidade, você também tem que respeitar. Então, se você está na fila ali para entrar num brinquedo ou para entrar nessa carreta, nesse caminhão que está levando o pessoal para passear na cidade, por favor, utilize a máscara, se proteja, porque dessa forma que a gente está vendo nessas imagens, né? Bastante aglomeração, pessoal bebendo, compartilhando copo e conversando um perto do outro. Isso é um gatilho para que os números cresçam ainda mais. Ponta Grossa hoje tem praticamente 10.400 casos confirmados desde o início da pandemia, e o que a gente percebe é que o número de casos ativos vem crescendo praticamente todos os dias, né? A gente já teve aí questão de 30% de casos ativos, hoje são 42%. Então, tem muita gente ficando doente, embora algumas pessoas possam ter só sintomas leves ou estarem assintomáticas, isso não é a regra. Tem pessoas que têm sintomas muito mais graves e é por elas que a gente deve se cuidar, se proteger. Então está ok, não é? Só reforçando então o decreto do governo estadual, né? Ele começou a vigorar semana passada. Das 23 horas às 5 horas da manhã, não pode ter atividades em espaços públicos. É o decreto, não é? Apenas os serviços essenciais, como saúde e segurança pública, foram liberados das restrições, né? Esse dever de fiscalizar é da Polícia Militar e, segundo o governo do Estado, em apoio às guardas municipais dos municípios, não é? Então, você que tinha dúvidas ainda, é das 23 às 5 horas da manhã. Esses serviços essenciais podem funcionar, o restante dos serviços não funciona. Gabriel, alguma outra informação que você gostaria de reforçar? Eu acho só importante a gente frisar aqui que o toque de recolher é das 23 às 5 da manhã, mas isso não significa que as aglomerações antes disso estão permitidas, né? Inclusive, os eventos com mais de 10 pessoas estão suspensos, estão proibidos aqui no Paraná, justamente para evitar esse tipo de situação. Então, não é porque você está fazendo uma festa, está reunindo, está promovendo aglomerações antes das 23 ou depois das 5 da manhã, que você está liberado. O toque de recolher ele é uma medida extrema para tentar evitar as festas nas casas noturnas, enfim, que é exatamente onde o governo do estado percebia que havia o maior índice de desrespeito, justamente entre a população jovem, mas isso não significa que antes desse horário você possa ou você deva se aglomerar, promover festas ou esse tipo de cena que a gente mostrou aqui exaustivamente e que a gente vai continuar repercutindo. Claro, o Portal A Rede está à disposição, você que está acompanhando a gente ao vivo, a gente recebeu dezenas de relatos aqui, infelizmente não dá para a gente acompanhar tudo aqui em tempo real, acompanhar enquanto a gente fala, ler tudo, mas a gente viu relatos de aglomerações em outras regiões da cidade. Se você tiver fotos, se você tiver vídeos, você também pode mandar. A gente está aqui no Facebook, no Instagram, temos o nosso e-mail, o nosso portal. Você pode procurar a gente pelas redes sociais e mandar também, mostrar o seu relato para que a gente possa ter esse material em mãos para cobrar as autoridades, para que elas nos passem, né, nos contem quais são as providências que vocês vão tomar com relação a isso. Então, só que eu vou reforçar aqui, então, o decreto do governo do estado editado na quarta-feira da semana passada e reeditado na quinta-feira. O decreto, para você que tem dúvida, é o 6.284. Leia o decreto e você vai entender por que esse tipo de evento
é ilegal em termos de pandemia. E você, seguidor do Portal à Rede, você que é uma pessoa consciente, não é? Propague essas ideias, não é? Estimule para que as pessoas evitem aglomerações, exerçam o distanciamento, fiquem dentro de suas possibilidades no isolamento e, se for à rua, use a máscara e ou álcool em gel, não é? É apenas a consciência que vai fazer com que esses números da pandemia eles diminuam e vidas serão salvas. Gabriel, bom dia e até a próxima. Bom dia, Mário. Bom dia, seguidor do Portal à Rede. Uma ótima semana para todo mundo que nos acompanha. E o Portal à Rede está sempre à disposição. A gente está, mais uma vez, as nossas redes sociais estão à disposição. Você que tenha mais relatos, mais flagrantes desse tipo de desrespeito às medidas de distanciamento, pode entrar em contato com a gente que a gente vai cobrar as autoridades. Tá, nós cobramos já as autoridades, nós cobramos o Estado, o Paraná, o Governo do Estado, a Guarda Municipal, a PM de Ponta Grossa. Vamos ver o que eles têm a falar, então, sobre essa festinha que aconteceu na Praça da Catedral no final de semana. E pelas informações que nós estamos recebendo, isso é recorrente, não é? Eu agradeço a tua audiência, a tua companhia. Continue no Portal Rede, porque você está no maior portal de notícias do Paraná. Uma ótima manhã de segunda-feira para todos os nossos seguidores.